Na fábrica, Carlos Daniel e Paulina trabalham juntos quando ele atende uma ligação de Verônica, informando que pegou uma gripe por causa da chuva de ontem. Apesar disso, ela diz que tentará comparecer ao trabalho à tarde. Carlos Daniel recomenda que ela permaneça em repouso. Ao desligar, ele comunica a Paulina e comenta que Verônica é muito sensível. Tentando disfarçar o ciúme, Paulina responde que ouviu o comentário. Acreditando que sua presença não será necessária, Carlos Daniel decide ir para casa, mas Paulina ressalta que ele deveria permanecer, pois nem sempre estará ali para resolver os problemas. Mesmo assim, Carlos Daniel rebate. Patrícia surge chorando, avisando que Rodrigo está internado em um hospital. Em sua sala, Stephanie passa mal repentinamente. Carlos Daniel e Patrícia decidem viajar para visitar Rodrigo. Lalinha deixa Piedade aflita ao contar que Paola telefonou informando sobre a internação de Rodrigo. Stephanie desmaia nos braços de Willy e Estela chama Paulina. Ao chegar, Paulina desconfia que Stephanie esteja grávida, o que deixa Willy nervoso. Ela sugere que ele leve a esposa para casa e quando o casal sai, Paulina comenta que sua maior recompensa é ver os dois felizes, deixando Estela intrigada. Leandro vê Willy saindo com Stephanie abatida e questiona Paulina, que revela que tudo indica que o casal está esperando um filho. Em seguida, Paulina pede a Leandro que avise Viviana sobre a conversa que deseja ter com ela mais tarde, assegurando que será benéfica tanto para ela quanto para ele. Enquanto isso, Patrícia e Carlos Daniel encontram Rodrigo no hospital. Ele relata que conseguiu um emprego e, devido ao calor intenso, passou mal ao chegar ao hotel. Ele então acabou sendo levado ao hospital, onde permaneceu inconsciente por quase 3 dias, suspeitando de pneumonia. Carlos Daniel sugere levá-lo de volta à capital, mas Rodrigo se recusa, alegando que está sendo bem atendido ali, e Patrícia afirma que ficará com ele até poderem retornar juntos. Quando Rodrigo pergunta sobre a fábrica, Carlos Daniel conta que as vendas estão crescendo e acredita que logo recuperarão o desempenho de antes. Rodrigo reconhece que Paola se tornou eficiente e Carlos Daniel ressalta que ela é surpreendente. Stephanie conta a Adelina que sentiu náuseas e desmaiou e que Paola mencionou a possibilidade de gravidez, o que Adelina considera uma bênção. Verônica chega ao trabalho e explica a Paulina que precisa concluir uma tarefa urgente. As duas conversam sobre a felicidade. Para Paulina, a felicidade plena não existe. Verônica concorda e acrescenta que algumas pessoas são forçadas a buscar a felicidade onde podem encontrá-la. Paulina rebate dizendo que uma felicidade conquistada de forma desonesta não preenche ninguém, mas Verônica acredita que ainda assim é melhor do que nada. Paulina admite que às vezes pensa da mesma forma, mas jamais tomaria o amor de outra mulher e pergunta se Verônica faria isso. Ela garante que nunca fez e nem faria. Vovó Piedade reza pela recuperação de Rodrigo. Enquanto Carlos Daniel atende uma ligação na recepção do hospital, Rodrigo confessa a Patrícia que terá que voltar para casa e enfrentar Paola. Patrícia garante que Paola mudou bastante, mas Rodrigo se recusa a retornar à fábrica. Paulina informa a Carlos Daniel que já providenciou um quarto privativo para Rodrigo e espera que ele aceite voltar para casa. Logo depois, Carlos Daniel avisa ao irmão que Paola conseguiu o quarto privativo e que Patrícia poderá acompanhá-la durante a internação. Paola acalma Dona Piedade ao dizer que Rodrigo está fora de risco e que retornará assim que receber alta. Piedade comenta que o neto é muito teimoso e Paulina acredita que tudo isso servirá como lição. Viviana desconfia que Leandro tenha falado mal dela para Paola, mas ele nega. Com receio, Viviana vai até a sala de Paulina, que propõe uma conversa franca de mulher para mulher. Paulina conta que Leandro tem sentimentos sinceros por Viviana e deseja se casar com ela, e pergunta quais são os sentimentos dela por ele. Viviana responde que o vê apenas como um amigo. Paulina observa que são raros os homens que se aproximam com intenções sérias e alerta sobre as falsas promessas de homens comprometidos. Vovó Piedade acredita que Rodrigo está pagando por seu orgulho por não reconhecer os próprios erros na fábrica. Adelina pondera que o mais importante é que ele esteja fora de perigo. Paulina deduz que Willy prometeu se divorciar de Stephanie para se casar com Viviana, como muitos homens comprometidos costumam fazer. Viviana confirma, mas mente dizendo que nunca acreditou nessa promessa e fica abalada quando Paulina revela que Willy e Stephanie estão esperando um filho. Piedade e Adelina relembram como Stephanie se encheu de alegria ao conhecer Willy e reforçam um vínculo de amizade que acreditam durar até mesmo além desta vida.
Paulina explica a Viviana que Stephanie representa para Willie o bem-estar e no futuro a fortuna, pois ele é daqueles homens que gostam de boa vida. Viviana garante que não tinha intenção de confiar nele, mas Paulina adverte que poderia perder o emprego, a reputação e a dignidade. Viviana concorda que não vale a pena e Paulina destaca as qualidades de Leandro, aconselhando a não fingir um sentimento se souber que jamais poderá amá-lo. No entanto, se houver algum afeto, deve cultivá-lo, pois acredita firmemente que ele é o homem certo para ela. Além disso, Paulina admite que adoraria ser madrinha desse casamento, assegurando que Leandro tem um futuro promissor na empresa e será um excelente pai de família. Em casa, Carlos Daniel informa a avó que em poucos dias Rodrigo estará de volta. Willie e Stephanie se aproximam e Willie comenta que o verdadeiro lugar de Rodrigo é na fábrica. Carlos Daniel concorda e afirma que tentarão convencê-lo, pois acredita que ele sim tem o perfil ideal para administrar os negócios. Piedade discorda, dizendo que Paola tem conduzido tudo com competência e Carlos Daniel reconhece que ela realmente está se saindo bem. Leandro encontra Viviana chorando e questiona Paulina. Ela explica que após a conversa entre elas, espera que Viviana mude sua postura, embora Leandro diga que não deseja forçar nenhum sentimento. Paulina revela que disse a Viviana que o melhor caminho para ela é ao lado de Leandro e está confiante de que ela acabará aceitando o conselho. Piedade comenta com Carlos Daniel que tudo indica que Stephanie está grávida. Logo depois, Adelina chega informando Carlos Daniel que Verônica está ao telefone querendo saber notícias de Rodrigo. Piedade quer saber quem é essa Verônica que tanto desperta o interesse do neto, mas confessa não estar gostando da situação. Carlos Daniel conversa brevemente com Verônica e em seguida comenta com Piedade e Adelina que ela é a pessoa mais competente que já conheceu. Piedade observa que Paola é mais e então pergunta quem é essa mulher. Carlos Daniel explica que Verônica é a nova secretária. Piedade questiona se ela é solteira e ele responde que ela é divorciada e tem um filho pequeno. Desconfiada, Piedade quer saber se Verônica é bonita, acreditando que para um chefe isso conte muito, ao que Carlos Daniel responde que ela não é feia, mas afirma que isso não tem relevância para ele, reforçando que a chefe da fábrica é Paola. Mais tarde, Piedade comenta com Adelina que Paola precisa ficar atenta com essa tal Verônica, pois essa mulher pode acabar tirando seu marido. Na empresa, Carlos Daniel pergunta a Verônica se ela voltou a se apaixonar após o divórcio, mas ela afirma que prefere evitar sentimentos assim, pois não quer impor um padrasto ao filho. Ela questiona se Carlos Daniel tem problemas no casamento. Enquanto isso, Lisette enche Stephanie de perguntas sobre o bebê e torce para que ela tenha uma menina com quem possa brincar, mas Stephanie prefere um menino que se pareça com Willie. Carlos Daniel confidencia a Verônica que Paola deixou de amá-lo e evita qualquer aproximação. Logo depois diz que ela é uma mulher muito interessante. Verônica responde dizendo que costumam usar interessante quando não querem chamar uma mulher de feia, mas Carlos Daniel deixa claro que sente atração por ela. Lisette pergunta a Willie se ele sabia que o bebê virá de Paris e ele brinca dizendo que vão trazer mais uns 5. A menina pede um para si, arrancando risos de Willie e Stephanie. Verônica afirma ao dizer a Carlos Daniel que não está disposta a servir de distração para nenhum chefe. Diante da resposta, Carlos Daniel se frustra e pede desculpas. Luciano telefona para Alexandre, perguntando qual sua decisão sobre o dinheiro em troca do silêncio de Paulina, mas Alexandre recusa qualquer pagamento, tanto para a usurpadora quanto para Luciano. Verônica reflete sobre o quanto se sente atraída por Carlos Daniel, mas se recusa a se apaixonar por um homem casado e com 2 filhos. Lisette conta a Carlos Daniel que os tios vão trazer um bebê de Paris e Stephanie informa que a gravidez foi confirmada. Willie comenta com Stephanie que Carlos Daniel parece apaixonado por Verônica, mas Stephanie admite que apesar de não suportar Paola, não gostaria que o irmão se envolvesse com a secretária. Para que Stephanie não se aborreça, Willie volta atrás e diz que estava apenas brincando. Stephanie afirma que agora só pensa no bebê, Willie promete que vão cuidar dele juntos. Lalinha lê uma carta de Douglas Maldonado para Paola, na qual ele declara que levará a lembrança dela no coração. Assim que ouve Paulina se aproximando, guarda a carta rapidamente e disfarça. Sozinha, Paulina se angustia por Paola estar prestes a retornar, sem saber como toda essa farsa vai terminar. Lalinha conta a Cacilda que Douglas Maldonado é o novo admirador de Paola e aposta que ela já está se preparando para viajar com ele.
Lalinha sente uma ponta de inveja de Paola por atrair tantos homens, enquanto ela mesma não consegue sequer um namorado. Luciano liga para Paulina exigindo um encontro, mas ela deixa claro que não dará mais nenhum centavo. Luciano garante que Paola não voltará e afirma que está disposto a tudo. Diante da ameaça, Paulina aceita encontrá-lo no lugar de sempre no dia seguinte. Enquanto isso, Carlos Daniel não consegue parar de pensar em Verônica, sentimento recíproco, já que ela também reflete que ele não parece ser feliz ao lado da esposa.